Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a classificação da seleção alemã para a Copa do Mundo, né? Ela foi a primeira equipe, sem ser, claro, a seleção sede, né, que é o Catar, a conseguir uma vaga para a Copa do Mundo de 2022, que acontece no país árabe. E por conta disso, né, também quis trazer aqui um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dessa seleção alemã, sobre como foi essa passagem, como tudo isso aconteceu e por que ela chega já nessa Copa com uma visão diferente do que a gente viu da Alemanha nas últimas competições. E bom, depois de alguns fracassos, né, como em 2016 na Eurocopa, como em 2018 na Copa do Mundo, como em 2021 agora na outra Eurocopa, a Alemanha mudou, né? Depois desses fracassos ela conseguiu fazer diferente, né? Chegou agora, foi a primeira seleção europeia a conquistar uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e isso já nos mostra uma outra visão sobre essa seleção. Muita coisa mudou, né? Claro, desde esses fracassos, desde 2016 para cá, muita coisa foi diferente, mas a gente também tem que levar em consideração tudo o que aconteceu, né? A Alemanha, que fazia parte do grupo J, né, dessas eliminatórias europeias, jogou contra a Macedônia do Norte durante a última segunda-feira e venceu, né, por 4-0 a equipe que antes a gente conhecia tão bem por Pandev e amigos, né? O Pandev não jogou essa última partida contra a Alemanha e por conta disso a Macedônia perdeu boa parte da sua força, né? Boa parte daquilo que a gente imaginava dessa seleção. Bom, foi um primeiro tempo bem difícil para a Alemanha contra a Macedônia. A Macedônia teve ali uma defesa muito sólida, né? Acabou se mantendo muito focado em não deixar a Alemanha jogar. E a Alemanha teve bastante dificuldades, né? Na melhor oportunidade que teve, o Timo Werner chutou uma bola na trave. E aí, para o segundo tempo, o técnico Hansi Flick conseguiu encontrar ali uma nova maneira dessa seleção jogar, utilizando um pouquinho mais de infiltração, né? Conseguiu fazer com que a Alemanha vencesse por 4-0. Isso também somado à vitória da Romênia sobre a Armênia no outro jogo do grupo, fez com que a Alemanha conseguisse a sua vaga direta para a Copa do Mundo. Vale lembrar aqui que só os líderes dos grupos chegam direto para a Copa do Mundo. São 10 grupos, né, do grupo A até o grupo J. Todos os líderes conseguem vagas diretas para a Copa do Mundo. Já os vice-colocados jogam a repescagem europeia para poder brigar por apenas 3 vagas entre eles, que aí, né, fecham as 13 vagas que a gente conhece, que são padrão da Europa. E bom, o que a gente pode falar que teve de diferente, né, dessa Alemanha que passou vexame em 2016, em 2018, em 2021? O que teve de diferente? O que mudou? Bom, essencialmente, mudou o treinador, né? Agora a gente tem o Hansi Flick que chegou para poder treinar essa equipe agora durante esse ano, né? E na saída do Joachim Löw, ele mudou bastante coisa, né, nessa seleção. A gente pode lembrar aqui só do Hansi Flick como treinador do Bayern de Munique, mas ele também era auxiliar do Joachim Löw lá em 2014, depois foi diretor esportivo da Confederação Alemã, então ele ficou bastante tempo dentro da DFB, né, que é como se fosse a CBF da Alemanha. E por isso ele conhece tão bem e sabe como funciona essas coisas, agora sendo treinador da seleção alemã. Além disso, ele também teve essa experiência muito positiva, né, com o Bayern de Munique. Chegou a ser campeão de Champions, campeão do Mundial, campeão da Bundesliga, campeão da Copa da Alemanha. O cara ganhou tudo, basicamente, que ele disputou. É um treinador excelente, né? E agora a gente pode ver, né, comparar um pouquinho, porque quando ele pegou a Alemanha depois, né, das mãos do Joachim Löw, a Alemanha não estava garantida na Copa do Mundo. A Alemanha não estava nem em primeiro lugar do seu grupo. E aí estava bem difícil, né? O pessoal olhava para a Alemanha e falava, meu, num grupo com Macedônia do Norte, com Islândia, com Romênia, Armênia, a Alemanha vai ficar de fora? Bom, estava acontecendo, né? A Armênia estava em primeiro lugar do grupo, a Alemanha ali um pouquinho mais para trás. E aí, quando o Hansi Flick chega, ele muda completamente esse panorama, a Alemanha volta a ser dominante dentro do seu grupo, né? E dali para frente foram 5 jogos e 5 vitórias, todos pelas eliminatórias da Europa. E aí, né, foram 5 jogos, 5 vitórias, 1 gol sofrido e 18 gols feitos. Então é uma média muito boa, aí, um saldo positivo de 17, 15 de 15 pontos disputados, 100% de aproveitamento. Muito bem o Hansi Flick em todo esse período. E cara, o que ele muda essencialmente, né?
Se a gente for fazer uma comparação com o Joachim Löw, a gente percebe que, primeiro, o Hansi Flick é um treinador que gosta bastante de dar liberdade para os seus volantes. Ele deixa eles jogarem bem mais à vontade, principalmente o Kimmich, que é um jogador que precisa disso. Por mais que ele atue em certos momentos como um primeiro volante, o Kimmich é um cara que tem um poder de criação muito bom, um poder de criação bem desenvolvido mesmo. Por mais que seja um jogador bem jovem, ele entende muito desse processo criativo, consegue criar várias oportunidades para a seleção da Alemanha, e isso o Flick deu essa nova liberdade para ele, né? Agora o Kimmich tem um pouco mais de liberdade para poder jogar, e a gente percebe que mesmo sem o Gosens, que era ferramenta importantíssima no time do Joachim Löw, o Hansi Flick continua conseguindo jogar bem. Agora ele chamou o Raul, né, para essa lateral esquerda, onde a gente estava com o Gosens, né? E por conta disso, a gente pôde ver um time um pouco mais diferente. E aí você pode me perguntar, bom, quem é Raul? Raul entra naquela lista dos jovens que foram vencedores da Eurocopa Sub-21 com a Alemanha. E aí, né, depois, consequentemente, acabaram jogando na Olimpíada, mas também é um dos jogadores muito bons. Tanto ele quanto o Richter também entra nessa lista, o Florian Wirtz, o Adeyemi, Musiala, todos esses jogadores muito jovens que antes o Joachim Löw não tinha coragem de chamar para a seleção. Acabava optando por jogadores mais velhos, jogadores com mais experiência, mais calibre internacional, e aí a gente percebe que são exatamente esses jogadores que fazem bastante diferença para o Hansi Flick. Você pode ver o Adeyemi é um jogador assim excepcional, o Musiala nem se fala, o Raul tá tapando o lugar do Gosens assim com maestria, e o Florian Wirtz eu não preciso nem falar nada, né? Florian Wirtz é muito bom, um dos melhores jogadores do Bayer Leverkusen na atual temporada, o jogador mais jovem da história da Bundesliga a chegar em 10 gols. Então, cara, assim, são jogadores muito qualificados e que antes o Joachim Löw não tinha essa coragem de poder chamá-los, de poder colocá-los em campo, não dava a liberdade que o Kimmich precisava. E vou dizer mais, o Hansi Flick está fazendo tudo isso com uma imensa perda, que é Toni Kroos, um dos principais jogadores da Alemanha em todo esse período, né, de 2016 para cá, um dos principais jogadores da Alemanha, e o Hansi Flick está fazendo isso tudo sem o Toni Kroos, que é um dos principais jogadores dessa geração, né, e que agora está lesionado, né, voltando aí aos pouquinhos, mas ainda não consegue fazer jogos pela sua seleção, e eu nem sei como vai fazer quando ele voltar, porque a seleção tá tão encaixadinha, tá tão bonitinha, que de repente o Toni Kroos acabe até mesmo sendo reserva desse time. Claro que a gente tem que chamar atenção para uma das coisas principais e primordiais nisso. Contra quem que a Alemanha jogou? Liechtenstein, Islândia, Macedônia do Norte e Romênia e Armênia. Não são seleções maravilhosas, não são seleções incríveis, absurdas, meu Deus do céu, melhores do mundo. Então a gente tem que também ter o pé no chão, saber que o Hansi Flick precisa de um desafio maior para que a gente possa ter realmente a noção do que essa seleção alemã é capaz. Mas eu acho que ela entra assim como uma das seleções mais surpreendentes nesse último período, pré-Copa do Mundo, e isso já mostra bastante coisa pra gente. Tomara, né, que consiga jogar bem, tomara que consiga se desenvolver. É sempre uma seleção muito bonita de se ver jogar. Na Copa de 2014 a gente pôde ver, né, a fluidez com que aquela equipe alemã jogava, e a gente torce para poder enxergar uma nova seleção fazendo isso, né? E, além disso, outra seleção também que já garantiu a sua vaguinha é a Dinamarca, que muitas pessoas me criticaram por ter colocado naquele vídeo sobre os favoritos, né? Quem são as seleções que chegam melhor para a Copa do Mundo de 2022. Vou até deixar aqui no card se você quiser acompanhar. E a Dinamarca está conseguindo, aí foram 7 jogos, 7 vitórias dentro das eliminatórias europeias, a única equipe 100% nas eliminatórias. Então, isso já mostra a força que a Dinamarca chega. Não é uma seleção tão conhecida, com jogadores tão excepcionais, mas é um conjunto muito forte. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, aquele comentário aqui embaixo sobre o que você acha sobre isso, né? Qual a sua visão? Lembrando, a gente gosta bastante de falar sobre futebol alemão aqui, são vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Então, não esquece, mostra para um amigo seu se você gostar também, vai ser sempre muito legal, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!